O que acontece quando Deus dá a um homem tudo o que ele poderia desejar? Sabedoria sem igual, riqueza inimaginável, poder absoluto. E então, esse mesmo homem, o mais sábio que já existiu, comete o erro mais tolo de todos os tempos? Sua decisão dividiria um reino para sempre. Seu legado atormentaria gerações. Seu nome ecoaria pelos séculos como o maior paradoxo da história humana. Salomão, o filho de Davi, o construtor do templo, o homem que conversou com Deus. Como pode o homem mais sábio do mundo terminar adorando pedras e madeira? Como pode o homem que escreveu "O temor do Senhor é o princípio da sabedoria" morrer temendo deuses pagãos? Esta é a história que a maioria dos pregadores evita. A história que não aparece em livros infantis. A história real do rei Salomão. Uma história de glória e vergonha, de inspiração e advertência, de um homem que teve tudo e perdeu o que mais importava. E se eu lhe dissesse que o segredo para evitar o mesmo destino trágico está escondido nesta história? Você está pronto para descobrir a verdade sobre o homem que possuía tudo, menos a si mesmo? Jerusalém, cerca de 970 anos antes de Cristo. Um rei agoniza em seu leito. Davi, o maior rei de Israel, o homem segundo o coração de Deus, agora não passa de um ancião frágil e trêmulo, incapaz até mesmo de aquecer-se sob as cobertas. Seus servidores trazem-lhe uma jovem chamada Abissag para deitá-la ao seu lado e aquecer seu corpo enfraquecido. Enquanto isso, fora dos aposentos reais, uma conspiração se forma. Adonias, o filho mais velho vivo de Davi, não espera pela morte do pai. Eu serei rei, declara ele aos 4 ventos. Reúne carruagens, cavaleiros e 50 homens que correm à sua frente. Faz alianças com figuras poderosas, Joabe, o implacável comandante do exército, e Abiatar, um dos sacerdotes principais. A notícia se espalha como fogo pelo palácio. Batseba, a mãe de Salomão, corre até o quarto do rei moribundo. Seu rosto revela terror absoluto. Ela sabe o que acontece a rivais políticos no antigo Oriente Médio. Execução imediata, não apenas para eles, mas para seus filhos e mães. Ela cai de joelhos diante do leito real. "Meu senhor", exclama ela, "não juraste a tua serva dizendo: Salomão, teu filho, reinará depois de mim? Por que então Adonias se fez rei?" Os olhos turvos de Davi ganham subitamente foco. Nesse exato momento, o profeta Natã entra no quarto e confirma tudo. "É verdade, meu senhor e rei. Declaraste que Adonias reinará depois de ti sem me fazer saber?" Algo desperta no velho guerreiro. A chama que uma vez derrotou Golias e conquistou Jerusalém reacende brevemente. Com voz firme, Davi profere seu último comando real: "Chamem-me Batseba." Quando ela retorna, o rei ergue a mão trêmula e jura: "Tão certo como vive o Senhor, que livrou a minha alma de toda angústia, Salomão, teu filho, reinará depois de mim." As ordens são dadas rapidamente. Zadok, o sacerdote, Natã, o profeta, e Benaia, o comandante da guarda real, recebem instruções precisas. Devem levar Salomão, montado na própria mula do rei, até Giom, onde será ungido imediatamente. E assim acontece. O jovem Salomão, com apenas 20 anos, cavalga pela cidade na mula real, símbolo inegável da sucessão legítima. Ao chegar à fonte de Giom, Zadok toma o chifre de azeite do tabernáculo sagrado e derrama-o sobre a cabeça de Salomão. As trombetas soam. A multidão explode. "Viva o rei Salomão!" Tão grande é o clamor que a terra parece tremer. O som chega até os ouvidos de Adonias, que celebra seu próprio banquete de coroação não muito longe dali. "Que barulho é esse na cidade?" pergunta ele. Um mensageiro chega ofegante. "Salomão foi ungido, todo o povo o segue. Davi o abençoou publicamente do leito real." O terror toma conta dos conspiradores. Os convidados de Adonias dispersam-se em pânico.
O próprio usurpador corre para o tabernáculo e agarra-se às pontas do altar, um antigo costume que oferecia santuário temporário. Que o rei Salomão me jure hoje que não matará seu servo à espada, implora ele. A resposta do jovem rei revela uma sabedoria precoce. Se ele se mostrar homem digno, nenhum só de seus cabelos cairá por terra, mas se nele se achar maldade, morrerá. Adonias se prostra diante do novo monarca e é mandado para casa. Pouco depois, Davi reúne suas últimas forças para um discurso final diante de todos os líderes de Israel. Sua voz, embora fraca, carrega a autoridade de décadas no trono. Meu filho Salomão, a quem Deus escolheu, é jovem e inexperiente, e a obra é grande, porque o palácio não é para homem, mas para o Senhor Deus. Ele entrega a Salomão os planos para o templo que ele mesmo queria construir, mas que Deus reservou para seu filho. Ouro para os objetos de ouro, prata para os de prata, bronze para os de bronze. Tudo meticulosamente catalogado. As divisões dos sacerdotes e levitas, os turnos para o serviço da casa do Senhor. Tudo previamente organizado. Seja forte e corajoso, exorta Davi ao filho, e faça a obra. Não temas nem te desanimes, porque o Senhor Deus, meu Deus, será contigo. Não te deixará, nem te desamparará, até que seja acabada toda a obra. E então, após reinar por 40 anos, Davi, filho de Jessé, o homem segundo o coração de Deus, exala seu último suspiro. Israel lamenta seu herói. Salomão está agora sozinho no trono, mas a transição não está completa. O jovem rei sabe que conspirações não morrem facilmente. Enquanto seu pai ainda estava sendo sepultado, Adonias faz um pedido aparentemente inocente através de Batseba. Peça ao rei Salomão que me dê Abissag, a sunamita, por mulher. A astúcia política por trás deste pedido seria óbvia para qualquer pessoa naquela cultura. Tomar uma concubina do harém real, mesmo uma virgem que serviu apenas para aquecer o corpo do rei moribundo, era uma declaração clara de pretensão ao trono. Salomão percebe instantaneamente. Seus olhos escurecem de indignação quando Batseba lhe transmite o pedido. Por que pede somente Abissag para Adonias? Pede também o reino para ele. Afinal, ele é meu irmão mais velho. Naquele mesmo dia, a espada de Benaia cai sobre Adonias. Salomão não permitiria mais ameaças à sua coroa. Joabe, o poderoso general que apoiou a conspiração, corre para o tabernáculo e agarra-se às pontas do altar, assim como Adonias havia feito. Mas desta vez, não há misericórdia. Mesmo ali, no lugar sagrado, Benaia executa a sentença real. Abiatar, o sacerdote que se aliou a Adonias, é poupado devido ao seu serviço a Davi, mas é destituído do sacerdócio e exilado. Simei, que havia amaldiçoado Davi anos antes, recebe ordem para construir uma casa em Jerusalém e nunca sair da cidade sob pena de morte. 3 anos depois, ele desobedece ao ir buscar escravos fugitivos e paga com a vida. O caminho está agora completamente livre para Salomão. A realeza foi consolidada com ferro e sangue, como era comum naqueles tempos. O jovem que agora se senta no trono de Israel demonstra uma resolução feroz que poucos esperariam de alguém tão jovem. Mas algo incomum ocorre neste homem. Em meio às intrigas políticas e à brutalidade necessária para assegurar seu trono, Salomão mantém uma conexão genuína com o Deus de seus pais. A Escritura registra: Salomão amou ao Senhor, andando nos estatutos de Davi, seu pai. Com o reino seguro, ele lidera todo o povo até Gibeão, onde estava o principal lugar alto para a adoração antes da construção do templo. Ali, diante do antigo tabernáculo construído por Moisés no deserto, Salomão oferece 1000 holocaustos sobre o altar de bronze. Naquela noite, algo extraordinário acontece. Enquanto o jovem rei dorme, Deus aparece a ele em sonho. Imagine o Criador do universo oferecendo um cheque em branco ao jovem monarca.
Pede-me o que queres que eu te dê, diz o Senhor. Por um momento, considere o que você pediria: riqueza ilimitada, poder absoluto, vida longa, vingança contra seus inimigos? A resposta de Salomão revela o coração que o tornaria lendário. Tu usaste grande benevolência com teu servo Davi, meu pai, porque ele andou diante de ti em verdade, em justiça e retidão de coração. E lhe mantiveste esta grande benevolência, e lhe deste um filho que se assentasse no seu trono, como se vê neste dia. Ele continua com humildade surpreendente. Agora, Senhor meu Deus, tu fizeste reinar teu servo em lugar de Davi, meu pai. Não passo de uma criança, não sei como conduzir-me. Teu servo está no meio do teu povo que elegeste, povo grande, que não se pode contar nem numerar pela sua multidão. E então vem o pedido que mudaria sua vida e a história de Israel. Dá, pois, ao teu servo um coração entendido para julgar a teu povo, para que prudentemente discirna entre o bem e o mal. Pois quem poderia julgar a este teu tão grande povo? O pedido agradou ao Senhor. Na economia divina, Salomão havia pedido o único recurso realmente valioso: sabedoria para liderar conforme a vontade de Deus. Porquanto pediste isso, responde Deus, e não pediste para ti riqueza, bens ou honra, nem a morte dos que te odeiam, nem tampouco pediste muitos dias de vida, mas pediste para ti sabedoria e conhecimento, para poderes julgar a meu povo, sobre o qual te constituí rei. Sabedoria e conhecimento te são dados. Também te darei riqueza, bens e honra, como não tiveram os reis que foram antes de ti, nem terão os que vierem depois de ti. O sol nasce sobre um Salomão transformado. O jovem rei retorna a Jerusalém e postou-se diante da arca da aliança do Senhor, oferecendo holocaustos e sacrifícios de paz, e deu um banquete a todos os seus servos. Logo, a oportunidade para demonstrar esta sabedoria sobrenatural se apresenta. Duas mulheres comparecem diante do trono real, ambas prostitutas, ambas vivendo sozinhas na mesma casa. Ambas haviam dado à luz com apenas 3 dias de diferença. A primeira mulher, com olhos vermelhos de tanto chorar, explica: esta mulher e eu moramos na mesma casa. Eu dei à luz um filho e 3 dias depois, ela também teve um filho. Ninguém mais vivia conosco. Durante a noite, o filho desta mulher morreu, porque ela se deitou sobre ele. Ela se levantou à meia-noite, enquanto eu dormia, e tirou meu filho do meu lado e o colocou junto a si. E colocou seu filho morto ao meu lado. Quando acordei de manhã para amamentar meu filho, ele estava morto. Mas quando o observei atentamente à luz do dia, vi que não era o filho que eu havia dado à luz. A segunda mulher interrompe furiosamente: não, o filho vivo é meu e o morto é teu. Não, responde a primeira, o morto é teu filho e o vivo é meu filho. Assim elas discutem, cada uma insistindo que o bebê vivo é seu. Não há testemunhas, não há evidências físicas, não há forma de DNA ou qualquer outro teste. Como julgar um caso assim? Salomão observa as duas mulheres por um longo momento. O silêncio toma conta da sala do trono. Então, com voz firme, ele ordena: trazei-me uma espada. Um oficial se aproxima com uma lâmina cintilante. Salomão aponta para o bebê vivo nos braços de uma das mulheres e profere uma sentença chocante: dividi a criança viva em 2 e dai metade a uma e metade a outra. Ofegantes, os presentes observam, horrorizados. Que tipo de justiça é essa? Mas então, algo revelador acontece. Uma das mulheres cai de joelhos, tremendo e implorando: ah, meu senhor, dai-lhe a criança viva e não a mateis. Seus olhos se enchem de lágrimas enquanto ela sussurra derrotada: que seja dela. A outra mulher, com um brilho frio nos olhos, responde: não será nem minha nem tua. Dividia. O rosto de Salomão se ilumina. Apontando para a primeira mulher, ele declara: dai a primeira a criança viva e não a mateis. Esta é sua mãe. A multidão na corte real explode em admiração.
A notícia desta decisão impressionante se espalha rapidamente por todo Israel. O texto sagrado registra: todo o Israel ouviu falar da sentença que o rei tinha dado e temeu ao rei, porque viram que havia nele a sabedoria de Deus para fazer justiça. Assim começa o reinado do homem, que se tornaria lendário por sua sabedoria. Um reinado que alcançaria glórias nunca vistas em Israel e terminaria em um fracasso que dividiria o reino para sempre. Mas essa história apenas começou. Venha descobrir como o jovem Salomão transformaria Israel na maior potência da região. Construiria o templo que seu pai apenas sonhou e acumularia riquezas que fariam dele o homem mais rico que o mundo já conheceu. E, mais importante, descubra o que acontece quando um homem tem tudo, absolutamente tudo que poderia desejar, exceto a capacidade de controlar seus próprios desejos. A fama de Salomão começou a se espalhar como um incêndio incontrolável. De todas as regiões, pessoas vinham a Jerusalém para ouvir a sabedoria que Deus havia colocado no coração do jovem rei. Não era apenas um governante justo, mas um homem cujo intelecto transcendia qualquer coisa que o mundo havia conhecido. Imaginem isto: a mente de Salomão era como um universo em expansão. Ele compôs 3.000 provérbios, destilando a sabedoria da vida em frases que atravessariam milênios. Escreveu 1.005 cânticos, expressando as profundezas da experiência humana e o esplendor do amor divino. Seu conhecimento era enciclopédico. Discorria sobre plantas, desde o majestoso cedro do Líbano até o humilde isopo que brota nas paredes, sobre animais, aves, répteis e peixes. Quando falava, reis e rainhas prendiam a respiração. Quando julgava, a justiça se estabelecia de forma tão cristalina que todos reconheciam a marca divina em suas palavras. Quando governava, uma paz sem precedentes cobria a terra, de Dan até Berseba. E Judá e Israel viviam em segurança, cada um debaixo da sua videira e debaixo da sua figueira, desde Dan até Berseba, todos os dias de Salomão. Mas a sabedoria era apenas o começo dos dons divinos. Deus havia prometido também riqueza e honra, e cumpriu sua palavra além de qualquer expectativa humana. O território sob controle de Salomão expandiu-se até alcançar dimensões imperiais. O texto sagrado nos informa: dominava ele sobre todos os reis, desde o rio Eufrates até a terra dos filisteus e até ao termo do Egito. Os reinos que não foram conquistados tornaram-se vassalos, pagando tributos anuais em prata, ouro e mercadorias preciosas. A corte real de Jerusalém consumia diariamente 30 coros de flor de farinha e 60 coros de farinha comum, 10 bois cevados, 20 bois de pasto, 100 ovelhas, além de veados, gazelas, corças e aves cevadas. Uma festa diária para milhares de pessoas, e ainda assim os armazéns reais transbordavam. Para manter este império crescente, Salomão reorganizou o reino em 12 distritos administrativos, cada um responsável por fornecer provisões para o palácio durante um mês do ano. Os administradores eram escolhidos não apenas por lealdade, mas por competência, uma meritocracia que transformaria Israel em uma potência econômica. Mas era a frota mercante que realmente fazia a riqueza transbordar em Jerusalém. Em parceria com Irão, rei de Tiro, Salomão construiu navios no porto de Ezion-Geber, no Mar Vermelho. Estas embarcações, tripuladas por marinheiros fenícios experientes, empreendiam jornadas que duravam 3 anos, retornando carregadas de ouro, prata, madeiras raras, pedras preciosas, marfim e animais exóticos como macacos e pavões. O ouro fluía para Jerusalém como água. Anualmente, chegavam aos cofres reais 666 talentos de ouro, aproximadamente 25 toneladas do metal precioso, sem contar o que vinha dos mercadores, governadores e reis tributários. Em valores atuais, apenas este influxo anual de ouro equivaleria a mais de $1,5 bilhão.
A riqueza se tornou tão comum em Jerusalém que a prata já não se estimava nos dias de Salomão. Não tinha valor algum. O texto sagrado nos diz que o rei tornou a prata tão comum em Jerusalém como as pedras. Imaginem uma cidade onde metais preciosos perdiam valor pela sua abundância. Salomão não acumulava esta riqueza simplesmente por ganância. Ele estava construindo as condições para realizar o sonho que seu pai Davi havia nutrido: erguer uma casa permanente para o Deus de Israel, um templo que superaria qualquer maravilha arquitetônica do mundo antigo. No 4º ano de seu reinado, quando a paz estava consolidada e os recursos assegurados, Salomão finalmente deu início à construção do templo. O local escolhido não poderia ser mais significativo. O Monte Moriá, onde séculos antes Abraão havia levado Isaque para sacrificá-lo e onde mais recentemente Davi havia comprado a eira de Araúna, o Jebuseu, após ver o anjo do Senhor com a espada desembainhada sobre Jerusalém. Imaginem a escala monumental desta operação. 30.000 israelitas enviados ao Líbano em turnos de 10.000 por mês para cortar os preciosos cedros. 70.000 homens designados como carregadores. 80. Zero cortadores de pedra nas montanhas. 3.300 supervisores coordenando este exército de trabalhadores. Pedras gigantescas, algumas pesando mais de 50 toneladas, eram cortadas e preparadas nas pedreiras, longe do canteiro de obras, para que nenhum som de martelo ou picareta fosse ouvido no local sagrado durante a construção. Quando se edificava a casa, era de pedras já preparadas nas pedreiras. Não se ouviu martelo, nem machado, nem qualquer instrumento de ferro na casa, enquanto a edificavam. A estrutura principal media 60 côvados de comprimento, 20 de largura e 30 de altura, aproximadamente 27 metros de comprimento, 9 de largura e 13,5 de altura. Pequeno para nossos padrões modernos, mas o que o templo perdia em tamanho compensava em opulência inimaginável. As paredes interiores foram revestidas com painéis de cedro esculpidos com querubins, palmas e flores abertas, e depois completamente cobertos com ouro puro. O piso foi revestido com tábuas de cipreste, também cobertas de ouro. Até mesmo os pregos eram de ouro. Para o Santo dos Santos, Salomão ordenou a confecção de 2 querubins gigantescos de madeira de oliveira, cada um com 10 côvados, 4,5 metros, de altura, completamente revestidos de ouro. Na entrada do templo, erguiam-se 2 colunas monumentais de bronze, chamadas Jaquim e Boaz, com 18 côvados, 8 metros, de altura, encimadas por capitéis elaborados. No pátio, um mar de fundição, um imenso reservatório de água para as purificações rituais, repousava sobre 12 bois de bronze, 3 voltados para cada ponto cardeal. Durante 7 anos completos, milhares de artesãos trabalharam incansavelmente. Estima-se que o custo total, em valores atuais, ultrapassaria bilhões de dólares. Nenhuma despesa foi poupada, nenhum detalhe negligenciado. Este seria o lugar onde o Deus do universo habitaria simbolicamente no meio de seu povo. Finalmente, no 11º ano do reinado de Salomão, a obra foi concluída. O rei convocou todo Israel para a dedicação do templo. Anciãos, líderes tribais, chefes de famílias. Uma multidão incontável se reuniu em Jerusalém. Os sacerdotes trouxeram a Arca da Aliança, o objeto mais sagrado de Israel, que continha as tábuas da lei dadas a Moisés, e a depositaram no Santo dos Santos, sob as asas dos querubins dourados. Quando os sacerdotes saíram do lugar santo, algo extraordinário aconteceu. Então a nuvem encheu a casa do Senhor e os sacerdotes não podiam permanecer em pé para ministrar por causa da nuvem, porque a glória do Senhor enchera a casa do Senhor. A própria presença de Deus, visível como uma nuvem luminosa, a Shequina, preencheu o templo com tal intensidade que os sacerdotes não conseguiam permanecer de pé. A multidão caiu prostrada, tomada por um temor reverente.
Deus havia aceitado a habitação que Salomão construíra. O jovem rei, vestido em suas vestes reais mais esplêndidas, subiu a uma plataforma de bronze que havia sido colocada no meio do pátio. Ali, diante de todo Israel, ele se ajoelhou, estendeu as mãos para os céus e pronunciou uma das orações mais profundas e teologicamente ricas das Escrituras. Senhor, Deus de Israel, não há Deus semelhante a ti, nem em cima nos céus, nem embaixo na terra, que guardas a aliança e a benevolência a teus servos, que andam de todo o coração diante de ti. Sua oração revelava uma compreensão extraordinária da natureza de Deus e do propósito do templo. Ele reconheceu que nenhuma estrutura física, por mais grandiosa que fosse, poderia conter o Criador do universo. Eis que os céus e até o céu dos céus não te podem conter, quanto menos esta casa que eu edifiquei. O templo não era para conter Deus, mas para focar a adoração do povo. Salomão pediu que Deus ouvisse as orações direcionadas àquele lugar. Orações de confissão em tempos de pecado, súplicas em tempos de seca ou fome, petições em tempos de guerra e até mesmo as orações dos estrangeiros que viessem adorar o Deus de Israel. Mais surpreendente ainda, Salomão profeticamente antecipou o futuro exílio de Israel, pedindo que quando o povo, levado cativo para terras distantes, se arrependesse e orasse na direção do templo, Deus os ouvisse e restaurasse. Ao concluir sua oração, Salomão se levantou e, de pé diante do altar do Senhor, abençoou toda a congregação de Israel em alta voz, dizendo: Bendito seja o Senhor, que deu descanso ao seu povo Israel, segundo tudo o que disse. Não falhou nenhuma só de todas as boas palavras que falou, por intermédio de Moisés, seu servo. Depois, ofereceu um sacrifício de proporções nunca vistas: 22.000 bois e 120.000 ovelhas. O fogo desceu do céu e consumiu os holocaustos e os sacrifícios, e a glória do Senhor encheu a casa. Por 7 dias, o povo celebrou a dedicação do templo, seguida pela festa dos tabernáculos por mais 7 dias, 2 semanas de celebração nacional. No 8º dia, Salomão despediu o povo, que voltou para suas tendas, alegre e de bom ânimo, por causa de todo o bem que o Senhor fizera a Davi, seu servo, e a Israel, seu povo. Naquela noite, Deus apareceu novamente a Salomão e disse: Ouvi a tua oração e escolhi para mim este lugar para a casa de sacrifício. Se eu fechar os céus e não houver chuva, ou se ordenar aos gafanhotos que consumam a terra, ou se enviar a peste entre o meu povo, e se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Mas a promessa vinha acompanhada de uma advertência solene. Quanto a ti, se andares diante de mim, como andou Davi, teu pai, e fizeres segundo tudo o que te ordenei, e guardares os meus estatutos e os meus juízos, confirmarei o trono do teu reino, conforme a aliança que fiz com Davi, teu pai, dizendo: não te faltará sucessor que domine em Israel. A condição era clara. A continuidade da bênção dependia da fidelidade do rei. Porém, se vos desviardes e deixardes os meus estatutos e os meus mandamentos que vos propus, e fordes e servirdes a outros deuses e vos prostrardes diante deles, então arrancarei Israel da minha terra que lhe dei, e a esta casa que consagrei ao meu nome, lançarei longe da minha presença, e farei com que seja por provérbio e motejo entre todos os povos. Foi um momento de comunhão perfeita entre Deus e seu povo. Israel havia alcançado o auge de sua glória. Salomão, ainda jovem, havia cumprido a missão que seu pai lhe confiara. O templo estava construído. A presença de Deus habitava visivelmente entre eles. Paz e prosperidade abundavam. As nações vizinhas observavam com admiração e temor, mas a advertência divina pairava no ar como uma nuvem distante no horizonte. Seria Salomão capaz de manter-se fiel?
O homem que construiu uma casa para Deus conseguiria manter sua própria casa espiritual em ordem? Pelo menos por enquanto, a resposta parecia ser sim. A sabedoria de Salomão se manifestava não apenas em julgamentos e provérbios, mas em uma extraordinária capacidade administrativa. Ele construiu o Milo, uma estrutura defensiva que reforçou as muralhas de Jerusalém. Reconstruiu cidades destruídas que Hirão, rei de Tiro, havia dado a ele. Estabeleceu cidades-armazéns, cidades para os carros e para os cavaleiros. Uma rede de infraestrutura que transformou Israel em uma potência regional. Seus projetos de construção requeriam mão de obra massiva. Os povos que restavam dos amorreus, hititas, perizeus, heveus e jebuseus, grupos que Israel não havia destruído completamente, foram submetidos a trabalhos forçados. Mas Salomão não fez escravos dos israelitas. Estes serviam como guerreiros, comandantes, capitães de carros e cavaleiros, oficiais administrativos. A marinha mercante continuava trazendo riquezas de terras distantes. Os carros e cavalos eram importados do Egito e revendidos aos reis hititas e sírios, transformando Israel em um centro de comércio internacional. Os tributos das nações subjugadas fluíam continuamente para os cofres reais em Jerusalém. Tanta riqueza permitiu a Salomão construir um palácio real que superava em tamanho até mesmo o templo. Por 13 anos, os melhores artesãos trabalharam neste complexo que incluía a Casa do Bosque do Líbano, o Pórtico das Colunas, o Pórtico do Trono e um palácio separado para a filha de Faraó, que havia se tornado esposa de Salomão através de uma aliança política. O trono de Salomão era uma maravilha de design e opulência. Feito de marfim e revestido de ouro puro, tinha 6 degraus, com figuras de leões de cada lado, 12 leões ao todo, representando as 12 tribos de Israel. Um bezerro dourado formava o espaldar, e 2 leões ficavam junto aos braços. Nada semelhante se tinha feito em reino algum. Sua baixela era igualmente impressionante. Todos os utensílios de bebida do rei eram de ouro, e toda a baixela da Casa do Bosque do Líbano, de ouro puro. Não havia prata, pois nos dias de Salomão ela não tinha valor. A fama da riqueza e sabedoria de Salomão se espalhou até os confins da terra conhecida. De todas as nações vinham pessoas para ouvir a sabedoria que Deus havia colocado no coração do rei. Cada visitante trazia presentes, objetos de prata e ouro, vestes, armaduras, especiarias, cavalos e mulas. Um fluxo constante de riqueza entrava em Jerusalém. Entre todos estes visitantes, nenhum causou maior impacto que a misteriosa rainha de Sabá, vinda das distantes terras do sul, provavelmente a atual Etiópia ou Iêmen. Ela liderou uma caravana espetacular através de desertos e montanhas, carregando especiarias, ouro em abundância e pedras preciosas. Sua missão? Testar Salomão com perguntas difíceis. Ela havia ouvido sobre a lendária sabedoria do rei israelita e queria verificar pessoalmente se os relatos eram verdadeiros. O encontro entre estes 2 monarcas poderosos transcendeu a simples diplomacia. A rainha expôs a Salomão tudo o que tinha no coração: questões sobre comércio, religião, astronomia, filosofia e os mistérios da vida. Nada ficou sem resposta. Salomão lhe respondeu a todas as perguntas. Nada houve que o rei não lhe soubesse explicar. Enquanto os dias passavam, a rainha observava não apenas as respostas intelectuais de Salomão, mas todo o sistema que ele havia criado. Viu a casa que ele havia edificado, a comida da sua mesa, o assentar dos seus oficiais, o serviço de seus criados e suas vestes, seus copeiros e suas vestes, e os holocaustos que ele oferecia na casa do Senhor. O espetáculo era tão impressionante que a rainha ficou sem fôlego. Suas próprias palavras revelam o impacto. Era verdade o que ouvi na minha terra acerca dos teus feitos e da tua sabedoria. Contudo, não dei crédito àquelas palavras, até que vim e os meus olhos o viram,
Eis que não me contaram metade da grandeza da tua sabedoria. Sobrepujaste a fama que ouvi. Então esta poderosa monarca estrangeira pronunciou palavras que devem ter soado como música aos ouvidos de Salomão. Felizes os teus homens, felizes estes teus servos, que estão sempre diante de ti e ouvem a tua sabedoria. Bendito seja o Senhor teu Deus, que se agradou de ti, colocando-te sobre o seu trono, para seres rei para o Senhor teu Deus. Porque teu Deus ama a Israel, para o estabelecer perpetuamente. Por isso te constituiu rei sobre eles, para executares juízo e justiça. Ela entregou a Salomão 120 talentos de ouro, aproximadamente 4,5 toneladas, especiarias em grande quantidade e pedras preciosas. Nunca houve tais especiarias como as que a rainha de Sabá deu ao rei Salomão. Em retribuição, Salomão deu à rainha tudo quanto ela desejou, tudo quanto pediu, além do presente correspondente ao que ela trouxera ao rei. Carregada de presentes e de novos conhecimentos, a rainha voltou para sua terra com seus servos. A visita da rainha de Sabá marcou o auge da glória de Salomão. Nunca antes um rei israelita havia recebido tal reconhecimento internacional. Nunca antes as promessas de Deus a Abraão, que nele seriam benditas todas as famílias da terra, pareciam tão próximas de se cumprirem plenamente. Israel se estabeleceu como uma potência mundial sob a liderança de Salomão. As nações pagavam tributo, a paz reinava, a sabedoria florescia e a presença de Deus habitava visivelmente no esplêndido templo em Jerusalém. Salomão havia alcançado tudo o que um homem poderia desejar. Riqueza, poder, conhecimento, respeito, mulheres, prazeres, nada lhe faltava. O jovem que havia pedido apenas sabedoria recebeu todos os outros dons como acréscimo. Mas nesta aparente perfeição, sementes perigosas já começavam a germinar. O coração humano raramente suporta sucesso contínuo, sem corrupção. A riqueza sem precedentes e a adulação constante começaram a criar pequenas fissuras na devoção de Salomão ao Deus de Israel. Talvez o primeiro sinal de problemas tenha sido a multiplicação de cavalos e carros importados do Egito, exatamente o que a lei de Moisés proibia para os reis de Israel. Talvez tenha sido a aliança matrimonial com a filha do faraó, uma conexão política útil, mas que trazia influências religiosas estrangeiras para o coração de Jerusalém. Ou talvez a corrupção tenha começado com o crescimento descontrolado do harém real. Salomão começou a acumular esposas, centenas delas, muito além do que qualquer homem poderia realmente amar ou conhecer. Cada matrimônio selava uma nova aliança política. Cada princesa estrangeira trazia consigo não apenas seu dote, mas suas crenças religiosas e práticas culturais. O rei que havia construído o templo para o Deus único de Israel estava imperceptivelmente abrindo as portas para os deuses das nações ao seu redor. O homem que havia orado com tanta eloquência na dedicação do templo começava a comprometer sua devoção exclusiva a Yahweh. Como isso aconteceu com o homem mais sábio da história, como o autor dos Provérbios e de Eclesiastes, que nos advertiu sobre os perigos da sedução e da idolatria, caiu exatamente nas armadilhas sobre as quais ele mesmo escreveu. Essa é a questão que enfrentaremos a seguir, ao explorar o declínio trágico de Salomão, uma queda que dividiria o reino e alteraria para sempre o curso da história de Israel. No auge de seu poder, Salomão parecia invencível. Jerusalém resplandecia com ouro. Reis e rainhas do mundo conhecido viajavam distâncias impressionantes apenas para testemunhar a sabedoria e magnificência do monarca hebreu. Israel havia se transformado de uma confederação tribal em um império respeitado e temido. E ainda assim, nas palavras do próprio Salomão, vaidade de vaidades, tudo é vaidade. Como um barco que desenvolve um pequeno vazamento imperceptível no início,
o reinado de Salomão começou a afundar lentamente sob o peso de sua própria glória. O texto sagrado nos revela a raiz do problema em uma frase aparentemente simples: e amou Salomão muitas mulheres estrangeiras. Não era apenas uma questão de luxúria, embora isso certamente estivesse presente. Era uma estratégia diplomática comum no mundo antigo. Casamentos arranjados para selar alianças políticas. Cada nova princesa em seu harém representava um tratado de paz, uma relação comercial favorável, uma fronteira segura. A lista é impressionante e preocupante. Além da filha de Faraó, mulheres moabitas, amonitas, edomitas, sidônias e etéias. Precisamente os povos sobre os quais o Senhor havia dito aos filhos de Israel: não vos associareis com eles, nem eles convosco. Doutra maneira, perverterão o vosso coração para seguirdes os seus deuses. O harém de Salomão cresceu até dimensões mitológicas: 700 mulheres, princesas e 300 concubinas. 1000 mulheres no total. Imaginem a logística necessária apenas para acomodar tantas pessoas. Palácios inteiros foram construídos para abrigar este exército de esposas, cada uma com seus próprios serviçais, suas próprias tradições, suas próprias expectativas de atenção real. Era impossível para Salomão conhecer verdadeiramente cada uma dessas mulheres. Muitas provavelmente nunca passaram mais que alguns momentos na presença do rei. Mas cada uma trouxe consigo algo mais perigoso que demandas por atenção. Trouxe seus deuses. Lentamente, quase imperceptivelmente no início, estas influências estrangeiras começaram a moldar o pensamento e as práticas de Salomão. O homem que havia orado com tal fervor na dedicação do templo começou a fazer concessões religiosas para agradar suas esposas estrangeiras. Pois sucedeu que no tempo da velhice de Salomão, suas mulheres lhe perverteram o coração para seguir outros deuses, e seu coração já não era perfeito para com o Senhor, seu Deus, como fora o de Davi, seu pai. Note que o texto não diz que Salomão abandonou completamente o Deus de Israel. Sua apostasia não foi um corte abrupto, mas um gradual afastamento. Começou com pequenas concessões, compromissos aparentemente inofensivos. Talvez ele tenha racionalizado suas ações. Não estou realmente adorando estes deuses, apenas respeitando as tradições culturais de minhas esposas. Esta é a natureza insidiosa do compromisso espiritual. Raramente acontece de uma só vez. Como um câncer, começa pequeno, quase imperceptível, até que finalmente toma conta de todo o corpo. A lista dos deuses que Salomão tolerou e eventualmente adorou revela a profundidade de sua queda. Salomão seguiu a Astarote, deusa dos Sidônios, e a Milcom, abominação dos Amonitas. Astarote era a deusa da fertilidade, cujo culto envolvia prostituição ritual. Milcom, também conhecido como Moloque, era adorado através do sacrifício de crianças no fogo. Edificou um alto a Quemós, abominação de Moabe, sobre o monte que está diante de Jerusalém, e a Moloque, abominação dos filhos de Amon. Imaginem o que isto significava. O mesmo homem que construiu o templo magnífico para o Deus único de Israel, agora construía altares para divindades pagãs. E não os escondia em lugares remotos, mas os erguia sobre o Monte das Oliveiras, diretamente em frente ao templo, como um insulto visual à casa que ele havia construído para o Senhor. Assim fez para todas as suas mulheres estrangeiras, as quais queimavam incenso e ofereciam sacrifícios a seus deuses. Pior ainda, alguns destes cultos envolviam práticas que a lei de Moisés condenava expressamente como abominações: prostituição ritual, automutilação e até mesmo sacrifício infantil. O homem que havia sido conhecido por sua sabedoria divina agora permitia e possivelmente participava de rituais que violavam os princípios mais fundamentais da fé hebraica. A reação divina não tardou. Pelo que o Senhor se indignou contra Salomão, porquanto o seu coração se desviara do Senhor.
Deus de Israel, que 2 vezes lhe aparecera. 2 vezes. Este não era um homem que havia apenas ouvido falar de Deus. Este era um homem que havia experimentado encontros pessoais com o Criador do universo. Uma vez em Gibeão, quando pediu sabedoria, e novamente após a dedicação do templo, quando Deus o advertiu precisamente contra a infidelidade que agora demonstrava. E acerca disto lhe tinha dado ordem que não seguisse a outros deuses. Porém, não guardou o que o Senhor lhe ordenara. A sentença divina foi severa, mas misericordiosa em consideração a Davi. Visto que houve isto em ti, que não guardaste a minha aliança e os meus estatutos que te ordenei, certamente rasgarei de ti este reino e o darei a teu servo. Todavia, não o farei nos teus dias, por amor de Davi, teu pai. Da mão de teu filho o rasgarei. O Reino Unido que Davi havia conquistado com tanto sacrifício, que Salomão havia elevado a glórias sem precedentes, seria dividido. O sonho de um Israel poderoso e unificado, um farol de justiça e adoração verdadeira entre as nações, estava condenado. Ainda assim, não rasgarei todo o reino, mas darei uma tribo a teu filho, por amor de Davi, meu servo, e por amor de Jerusalém, que escolhi. Por amor a Davi, Deus deixaria a tribo de Judá nas mãos da dinastia davídica. Jerusalém permaneceria como seu centro religioso. O templo continuaria servindo como foco da adoração verdadeira. Mas as outras tribos seriam arrancadas do controle da casa de Davi. Deus começou a levantar adversários contra Salomão, abalando a paz que havia caracterizado a maior parte de seu reinado. Primeiro, Hadade, o Edomita, um sobrevivente da nobreza de Edom que havia escapado para o Egito quando Davi conquistou sua terra natal. Após ouvir da morte de Davi e de Joabe, retornou a Edom e se tornou um espinho constante no flanco de Israel. Depois, Rezon, filho de Eliada, que havia fugido de seu senhor Hadadezer, rei de Zobá, reuniu homens e se tornou chefe de um bando de saqueadores. Estabeleceu-se em Damasco, onde fundou um reino que seria uma ameaça constante a Israel por gerações. Mas o adversário mais significativo surgiu de dentro. Jeroboão, filho de Nebate, um efraimita de Zereda, servo do próprio Salomão. Era um homem valoroso que o rei havia colocado sobre toda a mão de obra da casa de José, as tribos de Efraim e Manassés. Um dia, quando Jeroboão saiu de Jerusalém, o profeta Aías, o silonita, o encontrou no caminho. Aías vestia uma capa nova. Estavam sozinhos no campo. Em um gesto profético dramático, Aías agarrou a capa nova que vestia, rasgou-a em 12 pedaços e disse a Jeroboão: toma para ti 10 pedaços, porque assim diz o Senhor, Deus de Israel: eis que rasgarei o reino da mão de Salomão e a ti darei as 10 tribos. Ele, porém, terá uma tribo por amor de Davi, meu servo, e por amor de Jerusalém, a cidade que escolhi de todas as tribos de Israel. A razão deste julgamento foi claramente explicada. Porque me deixaram e se encurvaram a Astarote, deusa dos Sidônios, a Quemós, deus dos Moabitas, e a Milcom, deus dos filhos de Amon, e não andaram pelos meus caminhos para fazerem o que é reto aos meus olhos, estatutos e juízos, como Davi, seu pai. Aías, então, ofereceu a Jeroboão a mesma promessa que Deus havia feito a Davi. Se ouvires tudo o que eu te ordenar, e andares pelos meus caminhos, e fizeres o que é reto aos meus olhos, guardando os meus estatutos e os meus mandamentos, como fez Davi, meu servo, eu serei contigo, e te edificarei uma casa estável, como edifiquei a Davi, e te darei Israel. Quando Salomão soube disto, procurou matar Jeroboão, que fugiu para o Egito, sob a proteção de Sisaque, rei do Egito, e lá permaneceu até a morte de Salomão. Não sabemos como foram os últimos anos da vida de Salomão. O texto bíblico é notavelmente silencioso sobre este período. Teria ele se arrependido ao ver seu reino desmoronar? Teria reconhecido os erros de suas escolhas?
Temos algumas pistas no livro de Eclesiastes, que muitos estudiosos acreditam ter sido escrito por Salomão em seus últimos anos. Se realmente foi escrito por ele, o livro revela um homem profundamente desiludido, que havia experimentado todos os prazeres que a vida poderia oferecer e os encontrou vazios. Eu, o pregador, fui rei sobre Israel em Jerusalém e apliquei o meu coração a esquadrinhar e a informar-me com sabedoria de tudo quanto sucede debaixo do céu. Atentei para todas as obras que se fazem debaixo do sol, e eis que tudo era vaidade e aflição de espírito. Salomão relata como nada negou a si mesmo. Não retive o meu coração de alegria alguma. Fiz para mim obras magníficas. Edifiquei casas, plantei vinhas, fiz jardins e pomares, fiz tanques de águas, adquiri servos e servas, também tive gado em grande quantidade. Amontoei para mim prata e ouro e tesouros dos reis e das províncias. Adquiri cantores e cantoras e as delícias dos filhos dos homens, mulheres em grande número, e ainda assim, e eis que tudo era vaidade e aflição de espírito, e proveito nenhum havia debaixo do sol. Porque que proveito tem o homem de todo o seu trabalho e da fadiga do seu coração em que ele anda trabalhando debaixo do sol? Porque ao homem que lhe agrada, Deus dá sabedoria e conhecimento e alegria. Mas ao pecador dá trabalho, para que ele ajunte e amontoe, a fim de dá-lo àquele que agrada a Deus. Estas palavras soam como as de um homem que finalmente reconheceu a futilidade de suas buscas terrenas, que percebeu, talvez tarde demais, que toda sua sabedoria, riqueza e poder eram dádivas de Deus para serem usadas para sua glória, não para satisfação pessoal. A conclusão de Eclesiastes parece ser a confissão final de um homem que, após uma vida de experiências extraordinárias, finalmente retorna à verdade fundamental. Teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque isto é o dever de todo homem. Porque Deus há de trazer a juízo toda a obra, e até tudo o que está encoberto, quer seja bom, quer seja mal. Se estas são realmente as reflexões finais de Salomão, sugerem um arrependimento tardio, um reconhecimento de que, apesar de toda a sua sabedoria, ele havia falhado na tarefa mais fundamental: manter seu coração fiel ao Deus que lhe havia concedido tantas bênçãos. Após um reinado de 40 anos, Salomão morreu e foi sepultado na cidade de Davi, seu pai. Seu filho Roboão sucedeu-o no trono, mas o Reino Unido que havia recebido de seu pai não sobreviveria muito mais. Quando Roboão foi a Siquém para ser confirmado como rei por todas as tribos de Israel, Jeroboão retornou do Egito. O povo, liderado por Jeroboão, apresentou um pedido razoável ao novo rei. Teu pai fez pesado o nosso jugo. Agora, pois, alivia tu a dura servidão de teu pai e o pesado jugo que nos impôs, e nós te serviremos. Este momento crucial revelou o quanto o povo havia sofrido sob os projetos grandiosos de Salomão. Os impostos eram pesados, o trabalho forçado opressivo. A glória de Jerusalém havia sido construída com o suor de todo Israel. Agora, o povo pedia alívio. Roboão consultou os anciãos que haviam servido seu pai. Como aconselhais vós que eu responda a este povo? Eles deram um conselho sábio. Se hoje te tornares servo deste povo e o servires, e respondendo-lhe, falares boas palavras, eles serão para sempre os teus servos. Mas Roboão rejeitou este conselho e consultou os jovens que haviam crescido com ele. Estes aconselharam dureza. Assim falarás a este povo: meu pai fez pesado o vosso jugo, porém eu ainda o aumentarei. Meu pai vos castigou com açoites, porém eu vos castigarei com escorpiões. Quando o povo retornou 3 dias depois para ouvir a resposta, Roboão seguiu o conselho insensato dos jovens. Foi a faísca que incendiou a rebelião latente. Que temos nós com Davi? Não temos herança no filho de Jessé. As tuas tendas, ó Israel. Agora cuida da tua casa, ó Davi.
10 tribos rejeitaram a casa de Davi e escolheram Jeroboão como seu rei, estabelecendo o reino separado de Israel, com capital em Samaria. Apenas Judá e Benjamim permaneceram fiéis à dinastia davídica, formando o reino de Judá, com capital em Jerusalém. O sonho de um Israel unido e poderoso havia acabado. O esplendor do Império de Salomão se desfez em uma única geração. As mesmas tribos que haviam experimentado glória sem precedentes agora se dividiam em reinos rivais, que frequentemente guerreariam entre si. Mais devastador ainda, Jeroboão, temendo que seu povo retornasse sua lealdade à casa de Davi, se continuassem adorando em Jerusalém, estabeleceu centros religiosos alternativos em Betel e Dan. Ali ergueu bezerros de ouro e declarou: Eis aí teus deuses, ó Israel, que te fizeram subir da terra do Egito. Foi o início da idolatria institucionalizada no Reino do Norte, uma corrupção religiosa que eventualmente levaria à sua destruição. Salomão não viveu para ver este desenvolvimento, mas suas sementes foram plantadas durante seu reinado. A questão permanece: como pôde o homem mais sábio do mundo cometer erros tão catastróficos? Como pôde alguém que havia recebido sabedoria diretamente de Deus terminar adorando ídolos pagãos? Talvez a resposta esteja nesta verdade fundamental: a sabedoria sem obediência é inútil. Conhecer o caminho certo não significa nada se escolhermos não segui-lo. O próprio Salomão havia escrito: há caminho que parece direito ao homem, mas o seu fim são os caminhos da morte. Ele sabia o que era certo. Compreendia os perigos das alianças com nações pagãs, dos casamentos com mulheres estrangeiras, da tolerância com outros deuses. Sua própria sabedoria inspirada o havia advertido contra estas armadilhas. Mas saber não foi suficiente. As pressões políticas, o desejo de paz internacional, talvez a atração por mulheres exóticas e seus costumes, e certamente o orgulho de seu próprio sucesso, o levaram a ignorar o que sabia ser verdadeiro. Como escreveu mais tarde, quem confia no seu próprio coração é insensato, mas o que anda em sabedoria será salvo. Ironicamente, o homem que havia pedido e recebido um coração entendido terminou seguindo não o entendimento divino, mas os desejos de seu próprio coração corrompido. O homem que havia dito: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, perdeu este temor reverente que o teria mantido no caminho certo. Salomão tornou-se o supremo paradoxo bíblico, o mais sábio dos homens cometendo os mais tolos dos erros, o construtor do templo adorando em altares pagãos, o autor de provérbios que advertiam contra adultério, mantendo um harém de 1000 mulheres, o homem que escreveu sobre os perigos da riqueza, acumulando ouro além da medida. Seu legado é complexo. Por um lado, Israel nunca mais veria tal glória e prosperidade. O templo que construiu permaneceria como o centro da adoração judaica por séculos. Seus escritos, Provérbios, Eclesiastes, Cântico dos Cânticos, continuariam inspirando e instruindo gerações futuras. Por outro lado, suas políticas estabeleceram as condições para a divisão do reino e a eventual queda de Israel. Seu exemplo de tolerância religiosa abriu as portas para a idolatria que os profetas condenariam por séculos. Sua busca por alianças políticas através de casamentos comprometeu a pureza da fé israelita. A tragédia de Salomão é a tragédia do potencial desperdiçado. Um homem que poderia ter levado Israel a alturas espirituais jamais imaginadas, que poderia ter estabelecido um reino de justiça e adoração verdadeira que duraria gerações, escolheu, em vez disso, o caminho da concessão e do compromisso. E ainda assim, em seus escritos, especialmente em Eclesiastes, vemos um homem que finalmente reconheceu a futilidade de seus desvios. Um homem que, tendo experimentado tudo o que a vida poderia oferecer, riqueza, poder, conhecimento, prazeres, concluiu que nada disso tem valor sem uma relação correta com Deus. Teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque isto é o dever de todo homem.
Esta pode ser a maior sabedoria que Salomão jamais compartilhou. Uma sabedoria adquirida não através de revelação divina, mas através de dolorosa experiência pessoal. Uma lição comprada ao preço de um reino dividido e uma vida de potencial parcialmente desperdiçado. Quão diferente poderia ter sido a história se o homem mais sábio do mundo tivesse simplesmente aplicado sua própria sabedoria, se tivesse seguido seus próprios conselhos, se tivesse guardado seu coração, a fonte da vida. Talvez esta seja a lição mais importante da vida de Salomão. A sabedoria sem aplicação é vazia. Conhecer a verdade e não vivê-la é pior do que nunca a ter conhecido. Como ele mesmo escreveu, como o cão que torna o seu vômito, assim é o insensato que reitera a sua estultícia. E ainda assim, há esperança na história de Salomão. Se Eclesiastes realmente representa seu arrependimento tardio, então até mesmo o maior dos pecadores pode encontrar o caminho de volta a Deus. Se o homem que construiu altares para Moloque e Quemós eventualmente retornou ao Deus de Israel, há esperança para todos nós. O que sabemos com certeza é que, apesar dos fracassos de Salomão, Deus não abandonou seu plano para Israel. A linhagem davídica continuou. O templo permaneceu como centro de adoração. E, eventualmente, da tribo de Judá, da linhagem de Davi e Salomão, viria o Messias, aquele que seria verdadeiramente maior que Salomão em sabedoria, em justiça e em fidelidade a Deus. E é na história deste descendente de Salomão que encontramos a resposta final para o paradoxo do rei sábio. Apenas um coração transformado pela graça divina pode traduzir sabedoria em obediência consistente. Apenas quando a lei de Deus está escrita, não em tábuas de pedra, mas no próprio coração, podemos evitar o destino trágico de Salomão. Como vimos, a história do rei mais sábio nos oferece tanto inspiração quanto advertência. Sua ascensão nos mostra o poder da sabedoria divina. Seu reinado nos revela o esplendor possível quando talentos humanos são dedicados a propósitos divinos. E sua queda nos adverte sobre os perigos de compromissos graduais, escolhas aparentemente pequenas que eventualmente levam a consequências catastróficas. Mas para compreender plenamente o significado da vida de Salomão, precisamos olhar além de seus feitos e fracassos pessoais para seu papel no grande plano divino. Como o construtor do templo, como o autor de textos sagrados que continuam inspirando fiéis e como um elo crucial na linhagem messiânica, Salomão permanece como uma figura pivotal na história da redenção. E é essa dimensão maior de sua história que exploraremos na próxima parte de nossa jornada. Há um momento revelador no livro de Provérbios onde Salomão escreve: porque os caminhos do homem estão diante dos olhos do Senhor, e ele observa todas as suas veredas. As iniquidades do perverso o prenderão, e pelas cordas do seu pecado será detido. Palavras proféticas de um homem que acabaria preso nas cordas de seus próprios pecados. Como alguém que sobe uma montanha apenas para cair do pico mais alto, a queda de Salomão foi proporcional à altura de sua elevação. Para compreender plenamente o significado de sua vida, precisamos explorar não apenas os eventos externos de seu reinado, mas o drama interior de sua alma. O que aconteceu no coração deste homem extraordinário que o levou de tamanha comunhão com Deus a tal apostasia? Imaginem a trajetória. Um jovem que humildemente pede sabedoria para governar bem. Um rei que dedica 7 anos de sua vida construindo um templo magnífico para o Senhor. Um homem cuja sabedoria inspirada por Deus permanece influente 3.000 anos depois. E ainda assim, o mesmo homem permite que seu coração seja desviado por paixões carnais e compromissos políticos. Alguns estudiosos sugerem que a queda de Salomão começou com seu primeiro casamento político, a filha do faraó. O texto sagrado relata: e Salomão aparentou-se com Faraó, rei do Egito, e tomou a filha de Faraó e a trouxe à cidade de Davi.
Este casamento fazia sentido politicamente. O Egito era a maior potência regional e uma aliança matrimonial garantia paz na fronteira sul. Mas, espiritualmente, esta união representava o primeiro de muitos compromissos. A princesa egípcia trazia consigo não apenas sua comitiva e cultura, mas também suas divindades. Mesmo que, inicialmente, Salomão não tenha participado do culto a estes deuses, a mera tolerância abriu uma porta perigosa. Observe o sutil contraste que o texto estabelece. E Salomão amava ao Senhor, andando nos estatutos de Davi, seu pai, somente que nos altos sacrificava e queimava incenso. Desde o início havia uma qualificação em sua devoção, somente que pequenas concessões, aparentemente inofensivas, que eventualmente se multiplicariam em apostasia aberta. A tentação de Salomão não foi repentina, mas gradual. Não foi uma rejeição explícita de Deus, mas uma série de pequenas infidelidades. Um casamento político aqui, uma concessão religiosa ali, uma imitação dos costumes pagãos acolá, até que, quase sem perceber, havia se afastado profundamente do Deus que 2 vezes lhe aparecera. Em Provérbios, ele mesmo nos advertiu sobre este perigo. Não te desvies nem para a direita, nem para a esquerda. Retira o teu pé do mal. E também, o caminho dos justos é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. O caminho dos perversos é como a escuridão, nem sabem em que tropeçam. A escuridão em sua própria vida não desceu de repente, como um eclipse, mas gradualmente, como o crepúsculo, tão sutil que mal se percebe a transição do dia para a noite. Talvez o mais trágico seja que Salomão continuou a escrever palavras de profunda sabedoria espiritual, mesmo enquanto sua própria vida começava a contradizê-las. No clássico dilema humano, ele conhecia o caminho correto, mas escolhia não segui-lo. Considere o perfeito retrato que ele traça em Provérbios da mulher virtuosa. O seu valor excede ao de finas joias. Confia nela o coração do seu marido. Ela lhe faz bem e não mal todos os dias da sua vida. Mas que contraste com seu próprio harém de 1000 mulheres, muitas das quais mal conhecia e cuja influência lhe fazia mais mal que bem. Ou considere sua advertência contra a mulher estrangeira. Porque os lábios da mulher adúltera destilam mel, e a sua boca é mais suave que o azeite. Mas o seu fim é amargoso como o absinto, agudo como a espada de 2 gumes. Ele conhecia o perigo e ainda assim se cercou precisamente daquilo contra o que advertia. Algumas tradições judaicas sugerem que a queda de Salomão teve raízes em seu próprio sucesso. De acordo com o Talmude, quando Salomão completou o templo, estava tão orgulhoso de sua realização que posteritou a cerimônia de entrada da Arca da Aliança para celebrar seu casamento com a filha do faraó. Naquela noite, dizem os rabinos, o anjo Gabriel desceu e plantou um junco no mar, ao redor do qual eventualmente se formaria a cidade de Roma, a potência que um dia destruiria o templo. É uma parábola poderosa sobre como a arrogância e as prioridades equivocadas de Salomão plantaram as sementes de sua própria destruição. Outros estudiosos apontam para o efeito corrosivo do poder absoluto e da riqueza ilimitada. Como ele mesmo observou em Eclesiastes, quem ama o dinheiro jamais dele se farta, e quem ama a abundância nunca se farta da renda. Também isto é vaidade. A riqueza sem precedentes de Salomão, em vez de satisfazê-lo, apenas alimentou seu desejo por mais ouro, mais carros, mais cavalos, mais esposas, mais palácio. No fim, todo esse excesso deixou um vazio em seu coração, que ele tentou preencher com prazeres temporários. Em Eclesiastes ele confessa: tudo quanto desejaram os meus olhos, não lhes neguei, nem privei o meu coração de alegria alguma, pois o meu coração se alegrou por todo o meu trabalho. Mas esta busca desenfreada por satisfação só levou à desilusão.
Então olhei eu para todas as obras que fizeram as minhas mãos, como também para o trabalho que eu, trabalhando, tinha feito, e eis que tudo era vaidade e correr atrás do vento, e proveito nenhum havia debaixo do sol. Assim como o filho pródigo da parábola de Jesus, Salomão experimentou todos os prazeres que a vida podia oferecer, apenas para descobrir que nada disso preenchia o vazio espiritual em seu coração. Suas próprias palavras em Eclesiastes parecem uma confissão pessoal. Melhor é a criança pobre e sábia do que o rei velho e insensato, que já não se deixa admoestar. O homem que havia começado com tal humildade, pedindo sabedoria a Deus, havia se tornado um rei que já não se deixa admoestar, surdo aos conselhos sábios, fechado às repreensões divinas. Alguns comentaristas sugerem que Salomão, ao ser exposto a tantas filosofias e religiões diferentes através de suas relações internacionais e seu harém multicultural, gradualmente desenvolveu uma espécie de relativismo religioso. Talvez tenha começado a ver o Deus de Israel como apenas uma divindade entre muitas, em vez do único Deus verdadeiro. Esta interpretação poderia explicar sua tolerância com os cultos pagãos e sua disposição em construir altares para deuses estrangeiros. Não necessariamente uma rejeição do Deus de Israel, mas uma diluição da fé exclusiva que estava no coração da religião hebraica. Não terás outros deuses diante de mim. Este primeiro mandamento era fundamental para a aliança entre Deus e Israel. Ao permitir e eventualmente participar da adoração a outras divindades, Salomão violou o princípio mais básico da fé que havia herdado. Mas talvez o aspecto mais perturbador da queda de Salomão seja a natureza dos deuses que ele acabou adorando. Não eram simplesmente divindades estrangeiras. Eram deuses cujos cultos envolviam práticas que a lei de Moisés condenava veementemente. Astarote, a deusa Sidônia da fertilidade, era adorada através de prostituição ritual. Homens e mulheres que se entregavam sexualmente como ato de devoção religiosa. Moloque, o deus amonita, recebia sacrifícios de crianças queimadas vivas. Quemós, o deus nacional de Moabe, era adorado com rituais de automutilação e orgias. Imaginem o homem que construiu o templo para o Deus que proibiu expressamente estas práticas, agora construía altares onde tais abominações ocorriam. O homem que julgava Israel com sabedoria divina agora tolerava e possivelmente participava de rituais que violavam os princípios mais fundamentais da lei. Esta progressão do compromisso à corrupção total ilustra um princípio espiritual profundo. Pequenas infidelidades não confrontadas inevitavelmente crescem. Como Salomão mesmo escreveu: apanhai-nos as rapozinhas que devastam os vinhedos, porque as nossas vinhas estão em flor. As rapozinhas, pequenas concessões que parecem inofensivas, eventualmente devastam toda a vinha espiritual. A tragédia é ainda mais profunda quando consideramos que Salomão não apenas arruinou sua própria vida espiritual, mas contaminou todo Israel com sua apostasia. Como rei, suas ações estabeleciam o tom moral e espiritual para toda a nação. Ao normalizar a idolatria, ele abriu as portas para a corrupção religiosa, que eventualmente levaria à queda de Israel. Jesus disse uma vez: a quem muito foi dado, muito será exigido. Poucos receberam tanto quanto Salomão: sabedoria divina, riqueza incomparável, poder incontestado, paz internacional, reconhecimento mundial. Com tais dádivas vinha uma responsabilidade proporcional, e seu fracasso em honrar esta responsabilidade ampliou a tragédia de sua queda. Talvez a lição mais poderosa da vida de Salomão seja que ninguém, não importa quão sábio, rico ou poderoso, está imune à tentação e à queda espiritual. O apóstolo Paulo capturou este princípio quando escreveu: aquele que pensa estar em pé, cuide para que não caia.
E ainda assim, em meio a esta narrativa de fracasso, há vislumbres de esperança e redenção. Se Eclesiastes realmente representa as reflexões finais de Salomão, então vemos um homem que, após uma vida de excessos e compromissos, finalmente reconheceu a verdade fundamental. Teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque isto é o dever de todo homem. Seu arrependimento tardio, se genuíno, sugere que mesmo o maior dos pecadores pode encontrar o caminho de volta a Deus. E apesar de seus fracassos pessoais, Deus não abandonou seu plano maior. A linhagem davídica continuou. O templo permaneceu como centro da adoração verdadeira. E, eventualmente, da casa de Davi viria o Messias, um rei cuja sabedoria, justiça e fidelidade excederiam até mesmo as de Salomão em seu melhor momento. Esta tensão entre fracasso humano e fidelidade divina está no coração da história de Salomão. Sim, ele falhou tragicamente. Sim, suas escolhas tiveram consequências devastadoras para Israel. Mas a história não termina com seu fracasso. Deus continuou trabalhando, redimindo, restaurando. Por isso a história de Salomão permanece tão poderosa e relevante. É um espelho no qual vemos nossas próprias tendências ao compromisso gradual. É um aviso sobre os perigos do sucesso não ancorado em humildade contínua. É uma ilustração vívida de como o conhecimento sem obediência é inútil, mas é também uma história de esperança. Se Deus pôde usar até mesmo os fracassos de Salomão como parte de seu plano redentor maior, então certamente pode redimir nossas quedas e fracassos também. Quando consideramos o legado de Salomão, não podemos separar o homem de seus escritos. Provérbios, Eclesiastes e Cântico dos Cânticos continuam a instruir, desafiar e inspirar leitores em todo o mundo. Há uma ironia profunda no fato de que o homem que falhou em viver segundo sua própria sabedoria deixou um legado literário que continua guiando outros para a sabedoria verdadeira. Em Provérbios, encontramos princípios práticos para a vida cotidiana, como conduzir negócios com integridade, como criar filhos, como manter relacionamentos saudáveis, como evitar armadilhas comuns. A sabedoria ali contida não é meramente intelectual, mas profundamente prática. Em Eclesiastes, encontramos reflexões profundas sobre o significado da vida, a futilidade de buscar satisfação em coisas temporais, a inevitabilidade da morte, a importância de encontrar alegria nas bênçãos simples e, acima de tudo, a centralidade de uma relação correta com Deus. Em Cântico dos Cânticos, encontramos uma celebração do amor romântico em toda a sua beleza e paixão. Um lembrete de que a sexualidade humana, quando experimentada dentro dos limites estabelecidos por Deus, é um dom a ser celebrado, não um tabu a ser evitado. Juntos, estes três livros oferecem uma visão abrangente da sabedoria divina aplicada à experiência humana. E é notável que vieram através de um homem cujas próprias escolhas frequentemente contradiziam os princípios que ele articulava com tanta eloquência. Como explicar este paradoxo? Talvez a resposta esteja na natureza da inspiração divina. Deus frequentemente usa vasos imperfeitos para transmitir verdades perfeitas. A sabedoria nos escritos de Salomão vem não apenas de sua experiência pessoal, embora certamente seja informada por ela, mas da inspiração direta do Espírito de Deus. Como Paulo escreveria muito mais tarde, temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Salomão era um vaso de barro, quebrado, imperfeito, contaminado pelo pecado, mas o tesouro de sabedoria divina que fluiu através dele permanece puro e poderoso. Além de seus escritos, o legado mais visível de Salomão foi o templo. Por quase 4 séculos, este edifício magnífico permaneceu como o centro da adoração israelita, o lugar onde o céu e a terra se encontravam simbolicamente,
onde os sacrifícios eram oferecidos pela expiação dos pecados, onde a presença de Deus habitava entre seu povo. Mesmo após sua destruição pelos babilônios em 586 a.C., a memória do templo permaneceu como um poderoso símbolo de identidade nacional e religiosa para os judeus. O segundo templo, construído após o retorno do exílio e mais tarde expandido por Herodes o Grande, seguia o modelo básico estabelecido por Salomão. Hoje, mais de 3.000 anos depois, o muro ocidental em Jerusalém, um remanescente do complexo do Templo Herodiano, continua sendo o local mais sagrado do judaísmo, um lembrete tangível do legado duradouro de Salomão. Mas talvez o aspecto mais significativo do legado de Salomão seja seu papel na história da redenção. Apesar de seus fracassos pessoais, ele permanece um elo crucial na linhagem messiânica, a linha genealógica que eventualmente levaria a Jesus Cristo. Em Mateus 1, a genealogia de Jesus inclui: Davi gerou a Salomão, da que foi mulher de Urias. Mesmo mencionando indiretamente o pecado de Davi com Batseba, o texto afirma a continuidade da linhagem real através de Salomão. Jesus mesmo faria referência a Salomão várias vezes em seus ensinamentos. Em uma ocasião, ao falar sobre a ansiedade, ele disse: Olhai os lírios do campo. Digo-vos que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Em outra ocasião, ao reprovar aqueles que rejeitavam sua mensagem, Jesus declarou: A rainha do sul se levantará no juízo com esta geração e a condenará, porque veio dos confins da terra para ouvir a sabedoria de Salomão. E eis que está aqui quem é maior que Salomão. Esta declaração é profundamente significativa. Jesus se apresenta como maior que Salomão, superando o rei lendário em sabedoria, em glória e, crucialmente, em fidelidade a Deus. Em muitos aspectos, Jesus é o anti-Salomão, ou melhor, Salomão aperfeiçoado. Onde Salomão construiu um templo físico que eventualmente seria destruído, Jesus estabeleceu um templo espiritual eterno. Onde Salomão acumulou riquezas para si mesmo, Jesus se esvaziou por amor à humanidade. Onde Salomão compromisou sua fidelidade com alianças políticas, Jesus permaneceu absolutamente fiel à sua missão, mesmo quando isso o levou à cruz. Se Salomão representa o melhor que a sabedoria humana pode alcançar e suas limitações inevitáveis, Jesus representa a sabedoria divina encarnada, não apenas conhecendo o caminho certo, mas sendo Ele próprio o caminho, a verdade e a vida. Esta comparação não diminui Salomão, mas o coloca em sua perspectiva adequada na grande narrativa bíblica. Sua glória era real, mas temporária. Sua sabedoria era profunda, mas imperfeita. Seu templo era magnífico, mas transitório. Tudo em sua vida apontava para além de si mesmo, para aquele que seria verdadeiramente o filho de Davi por excelência. Assim, a história de Salomão, com toda sua glória e tragédia, se torna uma parábola viva do anseio humano por algo além de si mesmo. Como ele próprio escreveu: Também pôs Deus a eternidade no coração do homem. Esta é talvez a maior ironia da vida de Salomão. O homem que teve tudo o que o mundo poderia oferecer, descobriu que nada disso satisfazia o anseio por eternidade que Deus colocou em seu coração. Toda a sua sabedoria, riqueza e poder não puderam preencher o vazio que só Deus poderia satisfazer. E esta é a lição que ele parece ter aprendido tardiamente, como expressa nas palavras finais de Eclesiastes: Teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque isto é o dever de todo homem. Ao fim de uma vida de buscando sabedoria, prazer, riqueza, reconhecimento, Salomão retorna à verdade fundamental que havia conhecido desde o início, mas da qual se havia afastado, que a verdadeira satisfação vem apenas através de uma relação correta com Deus. Imagine-o em seus últimos dias, refletindo sobre a montanha russa de sua vida. De jovem pastor desconhecido a monarca mundial,
da humilde oração por sabedoria à arrogante presunção de infalibilidade, da construção do templo para o Deus único de Israel, à tolerância de altares para divindades pagãs, da experiência da presença divina à alienação espiritual. Que pensamentos devem ter passado por sua mente ao contemplar o império que construiu, sabendo que estava prestes a se fragmentar? Que emoções deve ter sentido ao olhar para o templo majestoso, sabendo que seus próprios compromissos haviam profanado seu propósito? Que remorso deve ter experimentado ao ver seus muitos filhos de tantas esposas, sabendo que deixaria um legado dividido e contaminado? Não sabemos com certeza se Salomão se arrependeu genuinamente ao final de sua vida. O texto bíblico é notavelmente silencioso sobre seus últimos anos. Mas se Eclesiastes realmente representa suas reflexões finais, então vemos um homem que, após experimentar tudo o que a vida poderia oferecer, finalmente reconheceu a verdade que havia conhecido intelectualmente por tanto tempo, mas da qual seu coração havia se desviado. Este reconhecimento tardio nos dá esperança, não apenas para Salomão, mas para todos nós. Sugere que não importa quão longe tenhamos vagado, o caminho de volta a Deus sempre permanece aberto. Não importa quão profundamente tenhamos caído, a misericórdia divina ainda está disponível. Como Salomão mesmo escreveu em Provérbios: quem encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas o que as confessa e deixa alcançará a misericórdia. E talvez seja este o verdadeiro legado de Salomão. Não sua sabedoria inigualável, nem sua riqueza incomparável, nem mesmo o templo magnífico que construiu, mas o testemunho de que até mesmo o mais sábio e abençoado dos homens precisa da graça e misericórdia de Deus. Na vida de Salomão, vemos um microcosmo da condição humana: grandeza e falibilidade, sabedoria e insensatez, intimidade com Deus e alienação espiritual. Sua história nos convida a examinar nossas próprias vidas, a reconhecer nossa própria tendência a pequenos compromissos que podem eventualmente levar a grandes desvios. Mas, acima de tudo, sua história nos lembra que nossa identidade não está em nossas realizações, por mais impressionantes que sejam, nem em nossos fracassos, por mais devastadores que pareçam. Está em nossa relação com o Deus que nos criou, que nos redime e que continua trabalhando o seu propósito eterno através de vasos imperfeitos como Salomão e como nós. Quando o templo de Salomão foi finalmente destruído pelos babilônios em 586 a.C., poderia parecer que seu legado estava acabado. Mas séculos depois, um descendente de sua linhagem caminharia pelas ruas de Jerusalém, ensinaria no pátio do segundo templo e declararia: destruí este templo e em 3 dias o levantarei. Ele falava do templo de seu corpo. Este Jesus, o verdadeiro filho de Davi, o verdadeiro rei de Israel, o verdadeiramente maior que Salomão, completaria o que Salomão apenas começou. Estabeleceria um reino que jamais seria dividido. Construiria um templo espiritual que jamais seria destruído e exemplificaria uma sabedoria que jamais seria comprometida. E assim, a história de Salomão, com toda sua glória e tragédia, se torna não apenas um fim em si mesma, mas um capítulo em uma narrativa maior. A grande história da redenção que encontra sua culminação não em um rei que falhou apesar de sua sabedoria, mas em um rei cuja sabedoria o levou a entregar-se voluntariamente por amor ao seu povo. Este é o significado maior da vida de Salomão. Este é o legado que transcende seus escritos, suas construções e até mesmo seus fracassos. Este é o contexto no qual sua história continua a inspirar, instruir e transformar vidas 3 milênios depois. E é por isso que continuamos a estudar sua vida, não apenas como um exemplo histórico de grandeza humana e fraqueza humana,
mas como um capítulo crucial na história viva de Deus, interagindo com a humanidade, redimindo nossos fracassos e cumprindo seus propósitos eternos, mesmo através de vasos imperfeitos. Pois como o próprio Salomão escreveu, o coração do homem traça o seu caminho, mas o Senhor lhe dirige os passos. Enquanto refletimos sobre a vida de Salomão, a glória e a queda, a sabedoria e a insensatez, o templo e os altares pagãos, somos convidados a ver nossa própria história à luz da grande história de Deus. E nesta perspectiva maior, encontramos tanto humildade quanto esperança. Humildade ao reconhecer que até mesmo os mais sábios e abençoados entre nós são vulneráveis ao compromisso e à queda. Esperança ao perceber que mesmo nossas maiores falhas não podem frustrar o propósito último de Deus. Assim, a história de Salomão nos convida não apenas a admirar sua sabedoria ou lamentar sua queda, mas a encontrar nosso próprio lugar na narrativa contínua da redenção divina. Uma narrativa que transcende até mesmo o mais sábio dos reis mortais. O som de passos pesados ecoa pelos corredores de mármore do Palácio Real de Jerusalém. Os guardas abaixam o olhar enquanto o rei passa, evitando encontrar seus olhos. O que veriam ali? Sabedoria? Sim, ainda está presente. Mas agora misturada com algo mais sombrio. Desilusão, cansaço, talvez até desespero. Salomão se move com a rigidez da idade. Não é mais o jovem vigoroso que assumiu o trono há quase 40 anos. Suas vestes reais pesam sobre seus ombros curvados como se fossem feitas do mesmo ouro maciço que adorna cada superfície de seu palácio. Ele para em uma varanda que oferece uma vista panorâmica de Jerusalém. À sua direita, ergue-se o templo, sua obra-prima, brilhando ao sol da tarde como uma promessa cumprida. À sua esquerda, o Monte das Oliveiras, onde altares pagãos agora se erguem como um testemunho silencioso de sua infidelidade. Sua vista alcança ambos simultaneamente, um contraste visual de sua própria vida dividida. O mundo ainda o vê como o grande rei Salomão, o homem mais sábio, mais rico, mais poderoso de sua era. Mas em seu coração, ele conhece a verdade que suas próprias palavras capturaram tão perfeitamente. Vaidade de vaidades, diz o pregador, vaidade de vaidades, tudo é vaidade. Que proveito tem o homem de todo o seu trabalho, com que se afadiga debaixo do sol? Ele vê mensageiros entrando na cidade, trazendo tributos de terras distantes, sem dúvida, ou talvez mais pretendentes para seu harém já imenso. Cada nova esposa, cada novo tesouro, cada nova conquista, todos igualmente incapazes de preencher o vazio crescente em seu coração. Ao longe, no horizonte, vê as colinas de Efraim. Sabe que lá, escondido entre os rebanhos, está Jeroboão, o homem que Aías, o profeta, ungiu como futuro rei das 10 tribos do norte. Seu próprio servidor, agora seu inimigo, esperando que ele expire seu último suspiro. A unidade do reino, que seu pai Davi lutou tanto para conquistar, se desintegrará com sua morte. Ele sabe disso com certeza agora. O reino será dividido. 10 tribos para Jeroboão, apenas 2 para seu filho Roboão. Que legado para o homem mais sábio do mundo. Construir um império apenas para vê-lo despedaçado. Acumular riquezas apenas para deixá-las para um homem que virá depois de mim, e quem sabe se será sábio ou insensato. Contudo, se assenhoreará de todo o meu trabalho. Enquanto contempla a cidade que transformou, memórias atravessam sua mente como cenas de um drama ainda sendo encenado. Vê-se como um jovem ajoelhado em Gibeão, humildemente pedindo a Deus um coração entendido para governar o povo de Deus. Lembra-se da aprovação divina, da promessa de sabedoria incomparável, riqueza e honra. Revive o momento em que a espada foi colocada em sua mão e ele ordenou que dividissem a criança viva ao meio. Não por crueldade, mas para revelar o coração da verdadeira mãe. Como o povo se maravilhou com sua sabedoria.
Recorda os anos de construção, quando milhares de trabalhadores transformaram pedra e madeira, ouro e bronze em um templo digno do Altíssimo. E então, aquele momento transcendente, quando a nuvem da glória divina encheu o santuário com tal intensidade que os sacerdotes não podiam permanecer de pé. Lembra-se da rainha de Sabá, seus olhos arregalados de espanto, confessando: a metade não me foi contada. Como seu coração inchou de orgulho naquele momento. Mas então as memórias se tornam mais sombrias. Vê-se cercado por esposas estrangeiras, cada uma trazendo seus próprios deuses, seus próprios altares, suas próprias exigências. Lembra-se da primeira vez que participou de um ritual pagão, apenas como um gesto diplomático, disse a si mesmo. Apenas para manter a paz doméstica e internacional. Revive o momento em que ouviu a voz de Deus pela última vez. Não em aprovação, mas em julgamento. Porquanto houve isto em ti, que não guardaste a minha aliança, certamente rasgarei de ti este reino. Quanto tempo faz desde aquela última comunicação divina? Anos, décadas. O silêncio de Deus pesa mais sobre ele do que toda a glória de seu reino. Salomão suspira profundamente, um som que contém 40 anos de triunfos e tragédias. Ele é o homem que teve tudo e descobriu que tudo não é suficiente. Enquanto o sol começa a se pôr sobre Jerusalém, uma clareza incomum vem à sua mente. Como se no crepúsculo de sua vida, ele finalmente pudesse ver com a nitidez que uma vez caracterizou sua lendária sabedoria. Ele volta para seus aposentos e chama um escriba. Há palavras finais que devem ser registradas, reflexões que talvez, apenas talvez, possam impedir outros de repetir seus erros monumentais. Escreva isto, diz ele ao jovem escriba, que molha a pena e se prepara. De tudo o que se tem ouvido, a conclusão é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque isto é o dever de todo homem. Palavras simples, quase banais para virem do homem mais sábio do mundo, e ainda assim contém a destilação final de uma vida de busca, experimentação, sucesso e fracasso. A sabedoria última que transcende todos os 3.000 provérbios que compôs em seus dias mais brilhantes. Enquanto o escriba se retira, Salomão fica sozinho com seus pensamentos. Pensa em seu filho Roboão, que em breve herdará o que exatamente? Um reino prestes a se dividir? Um tesouro imenso que não poderá comprar paz ou sabedoria? Um legado misto de glória e vergonha? Ele pensa em seu povo, que gemeu sob o peso dos impostos e do trabalho forçado, necessários para financiar seus projetos grandiosos. Pensa nas muitas mulheres em seu harém, a maioria das quais mal conhece, e nos filhos que gerou, a maioria dos quais raramente viu. E pela primeira vez em muitos anos, permite-se pensar em Deus, não como uma força impessoal que criou e agora julga o universo, mas como o ser pessoal que 2 vezes lhe apareceu, que o abençoou além de qualquer medida e a quem ele traiu repetidamente. É tarde demais? Esta é a pergunta que persegue o rei envelhecido. Tarde demais para o arrependimento? Tarde demais para a reconciliação? Tarde demais para alterar o curso do julgamento divino já pronunciado? A Escritura não nos dá uma resposta definitiva. Não nos diz se Salomão morreu reconciliado com Deus ou alienado dele. Não nos diz se suas reflexões finais em Eclesiastes representam verdadeiro arrependimento ou apenas sabedoria intelectual sem transformação genuína do coração. Mas talvez seja precisamente este silêncio que torna a história de Salomão tão poderosamente relevante para cada um de nós. Pois neste silêncio vemos nossa própria luta refletida, nossa própria tendência a conhecer o caminho correto, mas escolher o errado, nossa própria vulnerabilidade aos pequenos compromissos que eventualmente levam a grandes desvios. O que sabemos com certeza é que, alguns meses ou anos após essas reflexões finais, Salomão foi reunido a seus pais.
A Escritura registra simplesmente: e dormiu Salomão com seus pais, e foi sepultado na cidade de Davi, seu pai. E Roboão, seu filho, reinou em seu lugar. Para um homem cujas realizações encheram páginas e páginas do texto sagrado, cujas riquezas eram lendárias, cuja sabedoria atraiu visitantes dos confins da terra, é um epitáfio notavelmente breve. Nenhuma menção de seu arrependimento, nenhuma garantia de sua reconciliação com Deus, apenas o registro de sua morte e sucessão. O drama, no entanto, estava apenas começando. Roboão viajou para Siquém, onde todas as tribos de Israel se reuniram para confirmá-lo como rei. Ali, o povo apresentou um pedido razoável. Teu pai fez pesado o nosso jugo. Agora, pois, alivia tu a dura servidão de teu pai e o pesado jugo que nos impôs, e nós te serviremos. A resposta de Roboão selaria o destino da nação. Rejeitando o conselho dos anciãos que haviam servido seu pai, ele seguiu o conselho dos jovens que haviam crescido com ele. Meu pai fez pesado o vosso jugo, porém eu ainda o aumentarei. Meu pai vos castigou com açoites, porém eu vos castigarei com escorpiões. A reação foi imediata e irreversível. Que parte temos nós com Davi? Não temos herança no filho de Jessé. As tuas tendas, ó Israel, provê agora a tua casa, ó Davi. As 10 tribos do norte rejeitaram a casa de Davi e escolheram Jeroboão como seu rei. Apenas Judá e Benjamim permaneceram fiéis à dinastia davídica. O sonho de um Israel unido, poderoso e próspero estava acabado. O império que Salomão havia construído se fragmentou, nunca mais a ser reunido. O que seguiria seria séculos de hostilidade entre os reinos irmãos, enfraquecendo ambos e eventualmente levando à conquista estrangeira, primeiro pelos assírios, Reino do Norte, 722 a.C., depois pelos babilônios, Reino do Sul, 586 a.C. Talvez mais trágico ainda, Jeroboão, temendo que seu povo retornasse sua lealdade à casa de Davi se continuassem adorando em Jerusalém, estabeleceu centros religiosos alternativos em Betel e Dan. Ali ergueu bezerros de ouro, uma reminiscência do episódio do bezerro de ouro no deserto, e declarou: Eis aí teus deuses, ó Israel, que te fizeram subir da terra do Egito. Esta idolatria, institucionalizada, levaria o Reino do Norte a um declínio espiritual do qual nunca se recuperaria. A apostasia privada de Salomão havia se tornado a política pública de Israel. Que legado trágico para o homem que começou com tanta promessa, que queda devastadora para alguém tão abençoado por Deus. E ainda assim, em meio a esta tragédia, vemos a fidelidade inabalável de Deus. Apesar do fracasso de Salomão, Deus não abandonou sua aliança com Davi. A tribo de Judá permaneceu sob a dinastia davídica. O templo continuou como centro da adoração verdadeira. E a linhagem messiânica, a linha que eventualmente levaria a Jesus Cristo, permaneceu intacta. Como Deus havia prometido a Davi: a tua casa e o teu reino serão firmados para sempre diante de ti. Teu trono será estabelecido para sempre. Esta promessa encontraria seu cumprimento final não em Salomão, nem em qualquer outro rei da linhagem davídica, mas em Jesus Cristo, o verdadeiro filho de Davi, o verdadeiro rei de Israel, aquele que é verdadeiramente maior que Salomão. Se a vida de Salomão nos ensina algo, é a insuficiência da sabedoria humana, riqueza e poder para produzir fidelidade duradoura a Deus. Mesmo o mais sábio dos homens, deixado a seus próprios recursos, eventualmente tropeça e cai. O que precisamos não é meramente sabedoria para conhecer o caminho certo, mas um coração transformado que deseja seguir esse caminho. Não apenas conhecimento intelectual dos mandamentos de Deus, mas uma natureza renovada que ama e obedece a esses mandamentos. É precisamente isto que a nova aliança, estabelecida por Jesus Cristo, promete. Porei a minha lei no seu interior e a escreverei no seu coração. Eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo.
Aqui está a resposta final para o paradoxo de Salomão. O problema não era falta de sabedoria, mas um coração não transformado. Ele conhecia o caminho certo, mas seu coração o levava por outros caminhos. A solução não é mais sabedoria humana, mas um coração renovado pelo Espírito de Deus. Não leis escritas em tábuas de pedra ou pergaminhos, mas a lei de Deus escrita no próprio coração, transformando desejos e inclinações de dentro para fora. E é aqui que a história de Salomão encontra seu lugar na grande narrativa da redenção. Seu reinado, com toda sua glória e tragédia, serve como uma poderosa ilustração da necessidade humana de algo mais que sabedoria, riqueza ou poder. Precisamos de transformação interior. Precisamos de um novo coração. Como escreveu o profeta Ezequiel: dar-vos-ei um coração novo, e porei dentro de vós um espírito novo. Tirarei de vós o coração de pedra, e vos darei um coração de carne. Esta é a promessa que Jesus Cristo veio cumprir, não simplesmente para nos dar mais sabedoria, embora certamente o faça, mas para transformar nossa natureza mais profunda, para que possamos não apenas conhecer o caminho certo, mas amá-lo e segui-lo. Em Jesus, vemos a sabedoria de Salomão aperfeiçoada, não apenas conhecendo a vontade de Deus, mas fazendo-a perfeitamente. Em Jesus, vemos a glória de Salomão excedida, não em riqueza material, mas na riqueza da graça divina. Em Jesus, vemos o templo de Salomão transcendido, não em um edifício físico, mas em um templo espiritual eterno. Quando Jesus declarou: aqui está quem é maior que Salomão, não estava simplesmente fazendo uma comparação quantitativa, mais sábio, mais rico, mais poderoso. Estava apontando para uma diferença qualitativa. Sua sabedoria não era apenas intelectual, mas encarnada. Seu reino não era político, mas espiritual. Sua riqueza não era material, mas eterna. E assim, a história de Salomão, com toda a sua glória e tragédia, nos aponta para Cristo. Não como um exemplo a ser imitado, mas como uma necessidade a ser reconhecida. Pois se até mesmo o mais sábio dos homens falhou tão tragicamente, quão desesperadamente precisamos de um Salvador que não apenas nos mostre o caminho, mas nos transforme para que possamos segui-lo. Esta é a lição final da vida de Salomão. Não que a sabedoria seja inútil, certamente não é. Não que riqueza e poder sejam intrinsecamente ruins. Podem ser usados para grandes propósitos, mas que, em última análise, nenhuma quantidade de sabedoria, riqueza ou poder humanos pode garantir fidelidade a Deus. O que precisamos é transformação interior, que só pode vir através de um relacionamento pessoal com aquele que é verdadeiramente maior que Salomão. Quando olhamos para a vida de Salomão através desta lente, vemos não apenas uma tragédia histórica, mas um sinal que aponta para nossa necessidade de Cristo. Vemos não apenas um rei que falhou apesar de suas muitas bênçãos, mas um testemunho da insuficiência das bênçãos sem transformação do coração. E assim, a história de Salomão nos convida não apenas a admirar sua sabedoria ou lamentar sua queda, mas a reconhecer nossa própria necessidade do rei que nunca falha, do templo que nunca é profanado, da sabedoria que não apenas informa, mas transforma. Em Jesus Cristo encontramos tudo o que Salomão buscou, mas nunca plenamente alcançou: significado duradouro, satisfação genuína, intimidade com Deus, um legado eterno. Em Jesus Cristo vemos o cumprimento não apenas das promessas feitas a Davi, mas das aspirações mais profundas do coração humano. Aspirações que Salomão articulou tão eloquentemente, mas nunca conseguiu satisfazer completamente. Enquanto o sol se põe sobre Jerusalém, a cidade que Salomão transformou com sua visão e riqueza, podemos imaginar o rei envelhecido contemplando sua vida, as glórias e as tragédias, as conquistas e os fracassos, os momentos de comunhão divina
e os períodos de alienação espiritual. O que ele veria, olhando para trás? Um império construído apenas para se fragmentar, um templo erguido apenas para ser eventualmente profanado e destruído, uma sabedoria acumulada apenas para ser muitas vezes ignorada? Ou será que, nos momentos finais de clareza, ele veria além de suas próprias realizações e fracassos para o plano maior de Deus se desenrolando através da história? Será que vislumbraria, mesmo que obscuramente, o verdadeiro filho de Davi que um dia viria, cuja sabedoria, justiça e fidelidade excederiam até mesmo as suas em seu melhor momento? Não podemos saber com certeza. A Escritura guarda silêncio sobre os pensamentos finais de Salomão, mas sabemos que, independentemente de sua perspectiva pessoal, a história de sua vida continua a falar poderosamente para nós hoje, não apenas como um exemplo de grandeza humana e fraqueza humana, mas como um capítulo crucial na grande narrativa da redenção. Na vida de Salomão, vemos refletida nossa própria condição humana, nossas aspirações mais elevadas e nossas falhas mais dolorosas, nossa capacidade para grande sabedoria e nossa vulnerabilidade à grande insensatez, nosso desejo de comunhão com Deus e nossa tendência a nos afastarmos dele. Mas na história maior da qual Salomão faz parte, vemos a resposta para nossa condição, não em maior sabedoria humana, riqueza ou poder, mas na graça transformadora de Deus, revelada em Jesus Cristo. É por isso que continuamos a estudar a vida de Salomão 3.000 anos depois, não apenas por sua sabedoria histórica, mas por sua relevância contemporânea. Não apenas como uma figura do passado, mas como um espelho no qual vemos nossa própria necessidade do Salvador. Em Salomão, vemos o melhor que a humanidade pode alcançar através de dons divinos, e ainda assim, quão tragicamente insuficiente isso se prova ser. Em Cristo, vemos não apenas dons divinos, mas presença divina. Deus conosco, transformando-nos de dentro para fora, capacitando-nos não apenas a conhecer o caminho certo, mas a segui-lo. Este é o contraste definitivo entre Salomão e Cristo, entre a antiga aliança e a nova, entre a lei escrita em tábuas de pedra e a lei escrita no coração. E é um contraste que nos convida não a desdenhar de Salomão e sua sabedoria, mas a ver em sua vida o apontar para algo, alguém maior. Como Paulo escreveria mais tarde, para que a graça superabunde. A própria profundidade da queda de Salomão serve para realçar a altura da graça de Deus em Cristo. Graça que não apenas perdoa nossos fracassos, mas nos transforma para que possamos viver em fidelidade. A sabedoria de Salomão permanece valiosa. Seus provérbios continuam a oferecer orientação prática para a vida diária. Sua oração na dedicação do templo ainda exemplifica adoração genuína. Suas reflexões em Eclesiastes ainda ressoam com quem busca significado em um mundo frequentemente vazio. Mas a maior sabedoria que podemos extrair de sua vida não está em seus escritos, por mais inspirados que sejam, mas na lição de sua própria jornada, que conhecer o caminho certo não é suficiente. Precisamos de um coração transformado que deseja segui-lo. Esta é a sabedoria que nos leva não apenas a admirar Salomão, mas a buscar aquele que é maior que Salomão. Não apenas a valorizar seus escritos, mas a receber a palavra viva. Não apenas a aprender de seus erros, mas a abraçar a graça que pode nos impedir de repeti-los. Enquanto o crepúsculo desce sobre Jerusalém, a cidade que Salomão tanto amou, podemos imaginar que em seus momentos mais lúcidos, ele mesmo teria apontado para além de si, para o verdadeiro rei que viria, cuja sabedoria nunca falharia, cujo reino nunca seria dividido, cuja fidelidade nunca vacilaria. E talvez seja esta a melhor maneira de honrar o legado de Salomão, não apenas aprendendo sua sabedoria, mas reconhecendo seus limites. Não apenas admirando suas realizações,
mas vendo nelas sinais que apontam para realizações maiores. Não apenas lamentando sua queda, mas encontrando nela o chamado para depender não de nossa própria sabedoria, mas da graça transformadora de Deus. Pois no final, a história de Salomão não é apenas sobre Salomão. É sobre o Deus que o abençoou, que o disciplinou e que continuou trabalhando seu propósito eterno, mesmo através de fracassos humanos. É sobre o plano divino que transcende tanto nossas glórias quanto nossas tragédias, que redime nossas quedas e cumpre suas promessas, apesar de nossas infidelidades. E talvez mais importante, é sobre o anseio universal por algo que mesmo o mais sábio, rico e poderoso dos homens não conseguiu encontrar através de seus próprios recursos. Um anseio que só pode ser satisfeito em Cristo, que é verdadeiramente maior que Salomão. Assim, a história de Salomão, com todas as suas contradições e complexidades, nos convida a olhar para além dela, para o rei perfeito que viria, para o templo eterno que seria estabelecido, para a sabedoria encarnada que não apenas instrui, mas transforma. Este é o legado duradouro de Salomão, não apenas o que ele alcançou ou escreveu, mas o que sua vida, em toda a sua glória e tragédia, nos ensina sobre nossa necessidade de algo, alguém maior que ele. Como ele mesmo poderia ter concluído, olhando para sua própria vida com a clareza que só vem através de tanto triunfo quanto falha. Teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque isto é o dever de todo homem. E como poderíamos acrescentar, à luz da revelação mais plena que agora temos, porque a lei foi dada por Moisés, a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. A lei que Salomão conhecia, mas frequentemente desobedecia. A graça que transforma corações para que possamos não apenas conhecer, mas amar e seguir os caminhos de Deus. Esta é a conclusão final da história de Salomão. Não desespero por sua queda, mas esperança na graça de Deus que transcende todos os nossos fracassos. Não condenação por suas contradições, mas confiança no amor divino que nos redime apesar de nossas inconsistências. E assim, olhamos para a vida deste rei extraordinário, não apenas com admiração por sua sabedoria ou pesar por sua queda, mas com gratidão pela janela que sua vida nos oferece para o coração humano e para o coração de Deus, que continua buscando, amando e redimindo até mesmo os mais sábios e tolos entre nós. Esta é a verdadeira sabedoria que a vida de Salomão nos oferece. Não apenas insights intelectuais sobre como viver bem, mas um vislumbre da sabedoria maior de Deus, cujo plano redentor continua avançando mesmo através de nossas glórias e nossas quedas, nossas fidelidades e nossas falhas, nossa sabedoria e nossa insensatez. E nesta sabedoria maior, encontramos não apenas instrução, mas esperança. Não apenas lições para aprender, mas graça para receber. Não apenas um exemplo para seguir ou evitar, mas um salvador para abraçar. Este é o desfecho não apenas da história de Salomão, mas da grande história da qual todos fazemos parte, que Deus, em sua infinita sabedoria e amor, está trabalhando em e através de nossas vidas, redimindo até mesmo nossos maiores fracassos e usando-os para nos apontar para a nossa necessidade daquele que nunca falha. E nisso, finalmente encontramos paz, não na perfeição de nossas próprias vidas, mas na perfeição do amor divino que nos envolve, nos sustenta e nos transforma gradualmente à imagem daquele que é verdadeiramente maior que Salomão.